Você é oficialmente o Desmodus Rotundus, o morcego vampiro. Parabéns. Esqueça os castelos da Transilvânia e o charme de Hollywood. Você não é um conde imortal de capa e sedução. Você é um acidente biológico. Um rato alado que a evolução encurralou num beco sem saída metabólico. Sua existência não é um filme de pavor elegante, é uma comédia pastelão sobre ineficiência e dor. Sua entrada no mundo é um ato de brutalidade física pura. Sua mãe é uma criatura minúscula e frágil de 33 gramas. Você é um gigante fetal de 8 gramas. Isso significa que você representa 25% da massa corporal dela. Tente imaginar uma mulher humana dando à luz uma criança de 15 quilos de parto normal, pendurada de cabeça para baixo no escuro, sem anestesia. É isso, você não nasce. Você é expelido como um cálculo renal gigante e peludo que quase parte a pelvis materna ao meio. Esse tamanho absurdo não é saúde, é desespero estratégico. O sangue é um combustível tão patético, tão pobre em energia real, que se você nascesse pequeno, morreria de hipoglicemia em minutos. Então a natureza obriga sua mãe a carregar esse fardo colossal. O resultado é que sua primeira interação com o universo é ser um parasita que quase mata a hospedeira. Você já chega devendo um dreno metabólico exigindo leite gorduroso de alguém que sobrevive bebendo água vermelha rala. Mas ok, digamos que sua mãe sobreviveu ao trauma de expulsar você. Agora começa a verdadeira gincana da miséria. Você não voa, óbvio. Você é um peso morto, um tumor de 8 gramas grudado no mamilo dela, exigindo leite rico em gordura o tempo todo. Para produzir esse leite, sua mãe precisa caçar o dobro. Ela tem que sair, voar baixo, desviar de corujas e arame farpado. Tudo isso com o metabolismo gritando por combustível. Se ela não voltar, você não tem plano B. Esqueça aquela história bonita de a colônia cuida de tudo. Isso é mentira de documentário fofo. Se sua mãe for abatida por um fazendeiro ou virar janta de uma jiboia, você tem um cronômetro de 48 horas. Ninguém vai te adotar. As outras fêmeas já têm seus próprios tumores para sustentar. Elas vão olhar para você gritando de fome e te ignorar com a frieza de um contador em dia de imposto. Você vai cair no chão no meio do guano, que é basicamente uma montanha de cocô fermentado, e ser comido vivo por baratas e formigas. E se sua mãe voltar, a sobrevivência ainda é uma piada. Hoje em dia, o gado que ela morde está cheio de ivermectina e pesticidas. Você mama um leite batizado com um veneno agrícola. Sua mortalidade infantil é uma aposta de cassino onde a casa sempre ganha. Você é um erro estatístico esperando para ser corrigido pela fome ou pela química moderna. Pois é, vamos olhar para o seu RG biológico. Seu nome científico, Desmodus Rotundus, soa quase respeitável, né? Mas na prática você é a vergonha da família Philostomidae. Enquanto seus primos evoluíram para dietas úteis, comendo insetos ou polinizando flores como cidadãos ecológicos decentes, sua linhagem decidiu entrar num beco sem saída metabólico. A hematofagia obrigatória. Você não é uma especialização genial. Você é um erro de carreira que deu errado e não tem como voltar atrás. Mas a piada fica ainda mais cruel quando olhamos para o seu passado. Você se acha o Drácula? Coitado. O verdadeiro Drácula já existiu e ele teria vergonha de você. Estou falando do Desmodus Draculae, o vampiro gigante do Pleistoceno. Ele era 30% maior, um monstro robusto feito para drenar o sangue de titãs como a preguiça gigante e o Glyptodonte blindado. Ele era a elite. Você é a versão outlet, o modelo de baixo orçamento que sobrou na prateleira. O Dea Draculae foi extinto porque apostou alto demais na megafauna. Quando os gigantes caíram, ele não conseguiu se sustentar. Você sobreviveu não por força, mas por ser patético o suficiente para se contentar com migalhas. Você é o resultado de um downgrade evolutivo forçado. A natureza olhou para o vampiro original, achou caro demais manter e criou você, uma miniatura econômica e desesperada. Mas, ok, a humilhação não para no tamanho. O verdadeiro crime foi a escolha do cardápio. Sangue, sério, de todas as fontes de energia disponíveis na floresta, frutas doces, insetos crocantes, néctar puro, sua espécie escolheu o fluido mais ineficiente do planeta. Sangue é uma fraude nutricional. 80% água, um monte de proteína difícil de quebrar e quase zero de gordura ou açúcar. É como tentar rodar um carro de Fórmula 1 usando suco de tomate como gasolina. Você trocou
Trocou um buffet de alta energia por uma dieta líquida, que é basicamente suco de ferrugem. E o pior, é um caminho sem volta. A evolução é vingativa. Para beber sangue, você perdeu os molares de triturar insetos, seu estômago virou um tubo cego e seus rins se transformaram em máquinas de diálise de emergência. Você não pode simplesmente decidir, hoje vou comer uma banana. Seu corpo rejeitaria. Você está biologicamente trancado na hematofagia. É uma prisão anatômica e fisiológica. Se faltar sangue, você morre. Se o gado sumir, você morre. Seus primos frugívoros estão lá, gordos e felizes comendo manga, enquanto você está condenado a lamber feridas abertas para conseguir migalhas de ferro tóxico. Você não é um predador especializado. Você é um viciado metabólico em estágio terminal, preso num corpo que não aceita mais comida de verdade. Mas ok, você sobreviveu ao parto e agora é oficialmente uma criança vampiro. Não se empolgue, sua infância não é um período de brincadeiras e aprendizado lúdico. É uma longa e tediosa sentença de prisão domiciliar. Enquanto outros mamíferos do seu tamanho ficam independentes em semanas, você arrasta sua incompetência por quase 10 meses. É um tempo absurdo. Você é um investimento de altíssimo risco e retorno lento. E durante esse tempo, você vive sob a sombra de uma mentira cruel, o mito da adoção. A cultura pop e biólogos otimistas adoram vender a ideia de que vampiros são solidários, que se sua mãe morrer, uma tia bondosa vai te adotar. Esqueça. Isso é exceção, erro de sistema, falha de reconhecimento. A regra da colônia é o egoísmo metabólico absoluto. Se sua mãe não voltar do pasto hoje à noite, talvez porque encontrou uma coruja ou uma dose de veneno, seu destino está selado. Ninguém vai te dar leite de graça. Leite custa sangue e sangue custa risco de vida. Nenhuma fêmea vai dobrar a aposta na morte para salvar o filho da vizinha. Você fica lá pendurado, gritando de fome e até seus dedos perderem a força. Em 48 horas você cai e o chão da caverna, coberto de fezes e baratas, não tem piedade de órfãos. A comunidade assiste à sua morte em silêncio. Mas pense bem, se sua mãe sobreviver, a sua papinha muda de leite para algo muito pior, vômito. Sim, o seu desmame é sangue regurgitado, morno e meio digerido, passado boca a boca. É um beijo gástrico nojento. Você não aprende a caçar com dignidade, você aprende a ser um pedinte profissional, lambendo os lábios da sua mãe para receber o troco do jantar dela. E quando você finalmente tenta caçar sozinho, é um show de horrores. Voar é metabolicamente caríssimo e você é um piloto amador. Achar uma presa no escuro é fácil, mas pousar nela sem ser notado é arte. Você não tem arte, você é desajeitado. Você pousa com a sutileza de um tijolo, acorda a vaca, toma uma rabada na cara ou é pisoteado por um cavalo irritado. A estatística é clara, jovens falham na caça na maioria das noites. Você volta para a caverna vazio, trêmulo, com a glicose no chão. Sua única chance é a caridade. Você precisa rastejar até um adulto e implorar por mais vômito. Se você não tiver parentes por perto, ou se a colônia decidir que você é um investimento ruim, acabou. A infância do vampiro não é sobre crescer forte, é sobre ser um estagiário falido e incompetente, dependendo de esmola de sangue regurgitado para não apagar antes do sol nascer. Bem-vindo à vida adulta. Você achou que agora seria o rei da noite voando livre? Que ilusão! Sua vida adulta é governada por um relógio regressivo que nunca para. Você vive com uma arma apontada para a cabeça chamada metabolismo de 60 horas. Se você passar 2 noites e meia sem encontrar uma vítima, você morre. Simples assim. Sua bateria vicia mais rápido que celular velho. Isso acontece porque sua dieta é um lixo termodinâmico. Como o sangue não tem gordura nem açúcar decente, você não consegue estocar energia. Você vive da mão para a boca. Seu corpo é obrigado a queimar proteína pura para se manter vivo, o que é biologicamente estúpido. É como arrancar o assoalho de madeira da sua casa e jogar na lareira para se aquecer. Funciona, mas você está destruindo a própria estrutura a longo prazo. E para piorar, você é prisioneiro da astronomia. A lua cheia não é romântica para você, é toque de recolher. A luz lunar anula sua camuflagem e te transforma num alvo brilhante para corujas. Então, nas noites mais claras, você é forçado a ficar na caverna passando fome, ouvindo seu estômago se digerir, rezando para que as nuvens cubram o céu
antes que seu prazo de 60 horas expire. Você não é um predador, é um refém do calendário lunar. Mas olha só, quando você finalmente encontra o jantar, a glória é zero. Você não pousa graciosamente no pescoço da vítima. Você pousa no chão, na bosta e na lama. E aí você tem que correr. Você usa seus polegares para pular feito um sapo deformado. A ciência diz que esse sprint no solo custa 13 vezes mais energia do que voar. Você gasta uma fortuna calórica só para subir na canela da vaca. E quando o sangue começa a fluir, seu corpo entra em pânico hidráulico. Você bebe tanto líquido que fica pesado demais para decolar. A solução? O mictório instantâneo. Seus rins entram em modo turbo e você começa a urinar profusamente enquanto come. É uma diurese explosiva. Você vira uma mangueira de xixi lavando a ferida da vítima com sua própria ureia. É nojento, mas se você não fizer isso, você não voa e é pisoteado. E não é só água, é uma bomba de amônia e ferro. Seus rins trabalham no limite para não deixar você morrer intoxicado pelo próprio almoço. Você vive em estado de uremia crônica, com o sangue saturado de toxinas. Você termina a refeição inchado, fedendo a mijo, com os rins gritando e intoxicado por radicais livres de ferro que enferrujam suas células por dentro. Uma verdadeira experiência gourmet. Mas ok, se você nasceu fêmea, prepare-se para descobrir que sua vida amorosa é, na verdade, uma transação imobiliária de péssima qualidade. Esqueça qualquer ideia de conquista ou escolha de parceiro ideal. A sua biologia funciona na base do aluguel genético. Você não escolhe o macho porque ele é interessante. Você o aceita simplesmente porque ele é o dono do buraco na árvore onde você quer dormir. O sistema é frio. Ele controla o imóvel e a taxa de condomínio é você. Ele defende aquele pedaço de oco de árvore contra outros machos, não para proteger você, mas para proteger o harém que vem com a casa. Você é parte da mobília. Se o teto é bom e protege da chuva e das corujas, você tolera o dono, por mais ranzinza e agressivo que ele seja. E a convivência não é nada harmoniosa. É um casamento por conveniência, onde você mal tem voz. O macho dominante passa o tempo todo vigiando, empurrando rivais e garantindo que você não saia da linha. Não tem jantar à luz de velas, tem apenas um acordo tácito de sobrevivência. Você cede aos avanços dele para garantir que não vai dormir no relento. É a troca mais antiga e sem graça da natureza, segurança por reprodução, sem direito à reclamação no livro do síndico. Mas pense bem, a estabilidade desse contrato é zero. Se o seu senhorio perder uma briga e for expulso, entra um novo gerente na caverna. E esse cara novo não tem interesse nenhum em subsidiar a família do anterior. Ele olha para o filhote que você está criando com tanto custo e vê apenas um prejuízo, um erro de contabilidade da gestão passada. A biologia dele grita por urgência. Ele não quer esperar você terminar de criar o filho do rival. A pressão no ambiente muda instantaneamente. O novo macho quer limpar a pauta para imprimir os genes dele. E o seu corpo? Ele é um traidor. Diante dessa troca de comando, muitas vezes o investimento materno anterior é descartado. A tendência é o sistema forçar um reset para que você esteja disponível para o novo chefe. Todo aquele leite, todo aquele esforço para criar o filhote anterior, tudo vira desperdício. Você investiu meses de energia, correu riscos de vida caçando sangue para no final ver seu projeto ser cancelado porque a administração da caverna mudou. Você não é vista como uma mãe dedicada. Para a evolução dessa espécie, você é apenas uma fábrica que precisa ser recalibrada rapidamente para atender ao próximo cliente. É um ciclo de desperdício materno movido pelo egoísmo genético masculino. Pois é, você se acha um indivíduo solitário lutando contra o mundo, que nada, você nunca está sozinho. Na verdade, você é um condomínio superlotado e em péssimo estado de conservação. Seu corpo é um Uber de parasitas, rodando 24 horas por dia sem cobrar corrida. Você não é apenas um predador, você é a presa principal de uma legião que mora em cima de você. Apresenta os seus inquilinos, as moscas da família Streblida. Elas não voam por aí, elas evoluíram para rastejar na sua pele, agarradas aos seus pelos. Imagine ter baratas minúsculas correndo pelo seu corpo o tempo todo, picando e bebendo seu sangue enquanto você tenta dormir. Para elas, você é o planeta Terra e elas estão explorando cada continente da sua derme com a sutileza de uma britadeira e não para por aí. Tem os ácaros também, Redford e ela, escavando trincheiras microscópicas na sua pele. A sensação física da sua existência é uma coceira perpétua, uma irritação que nunca desliga. Sabe aquele comportamento fofo de limpeza mútua que os biólogos chamam de altruísmo? É
Mentira. Vocês não se lambem por amor. Vocês se lambem por desespero sanitário. Se você não tiver um colega para arrancar esses monstros das suas costas, você enlouquece de coceira e anemia antes do amanhecer. Mas ok, a coceira externa é o menor dos seus problemas. O verdadeiro nêmesis mora nos seus nervos. Você carrega a fama mundial de ser o senhor da raiva, o vetor do apocalipse viral. Todo mundo acha que você é um super vilão imune, um frasco de veneno indestrutível. Que piada. A realidade clínica é que o vírus te odeia tanto quanto odeia a vaca. Você não é o dono da doença, você é um motoboy suicida que morre na entrega. O vírus da raiva usa seu corpo como um táxi descartável e quando chega no destino final, seu cérebro. Ele puxa o freio de mão. Esqueça o morcego raivoso e agressivo de filme. A maioria de vocês morre de raiva paralítica. Suas asas simplesmente param de receber sinal do Wi-Fi cerebral. Seus pés destravam do teto sem aviso. O resultado, você cai. Você termina seus dias no chão imundo da caverna, com paralisia flácida, olhando para cima enquanto seus amigos continuam a vida. Você morre de fome e sede, incapaz de voar, paralisado pelo próprio passageiro que você carregava. Você é um reservatório furado. O vírus te mata lentamente, transformando o predador ágil num peso de papel peludo e babando, esperando as formigas terminarem o serviço de limpeza. Mas ok, parabéns, Highlander. Você desviou do pesticida, não pegou raiva, sobreviveu à varíola e escapou da coruja. Você chegou à velhice e o que a natureza te dá de presente por essa teimosia? Um voucher para a tortura oral progressiva, o seu superpoder, aqueles incisivos afiados como bisturis que cortam a pele sem a vítima sentir, vira sua maldição. Seus dentes não caem, mas a estrutura que segura eles apodrece. Você desenvolve doença periodontal crônica, é o preço de viver bebendo um líquido quente cheio de bactérias e sem nunca escovar os dentes. Sua gengiva recua, a retração expõe a raiz dos dentes direto no nervo. A ciência chama isso de exposição pulpar. Na prática, significa que cada vez que você encosta a boca em algo quente, o sangue, ou tenta lamber um amigo para tirar parasitas, você sente um choque elétrico de dor pura. A alimentação, que era sua única alegria, vira uma sessão de tortura. O grooming social, que garante sua posição na colônia, torna-se insuportável. Você vira um velho ranzinza, sujo e faminto, não por falta de comida, mas porque comer dói mais do que morrer de fome. Mas pense bem, a boca podre é só o começo da sua ruína mecânica. Lembra daquela habilidade atlética de correr e pular no chão para desviar de cascos? A conta chegou. Suas articulações abusadas por anos de parkour no pasto e aterrissagens desajeitadas começam a calcificar. A artrite não é um incômodo para você, é uma sentença de morte imediata. Você precisa daquele salto vertical explosivo para sobreviver. É a única coisa que impede você de ser esmagado por 500 quilos de gado irritado. Quando a idade endurece seus pulsos e joelhos, você perde milissegundos preciosos de reação. Você vê o casco vindo, seu cérebro manda pular, mas seu corpo responde com um rangido lento de ferrugem biológica. O salto não acontece. Você vira uma estátua de dor no meio do curral. O fim não é honroso, é ser transformado em adesivo de chão por uma vaca que nem notou sua presença. E se você escapar do pasto, a caverna te finaliza. Seus tendões dos pés enfraquecem. Dormir pendurado deixa de ser automático e vira um esforço muscular consciente. Se você relaxar, você cai. Sua velhice é uma luta contra a gravidade que você vai perder, terminando como sucata biológica no meio das fezes que você mesmo produziu. Mas ok, chegamos ao grande finale. Você não vai morrer lutando contra uma águia ou caindo de velho. O seu fim foi desenhado em laboratório por humanos que odeiam você. A sua morte começa com uma captura estranha. Você é pego numa rede perto do curral, mas o humano não te mata ali. Ele faz algo bizarro, passa uma pasta colorida nas suas costas com um pincel e te solta. Você volta voando para a caverna, achando que é o Desmodus mais sortudo do mundo. O humano idiota me deixou ir, você pensa. Que ingenuidade, você acabou de ser transformado num cavalo de Troia peludo. Aquela pasta é um vampiricida à base de warfarina, um anticoagulante brutal. E o humano sabe exatamente como sua mente funciona. Ele não quer matar você diretamente, ele quer usar você para matar sua família inteira. Ao chegar na colônia, o instinto social te trai da forma mais cruel possível. Seus amigos, filhos e parentes veem aquela sujeira na
suas costas e, movidos pela obsessão higiênica e pelo vínculo social, correm para te limpar. Eles começam a lamber a pasta venenosa das suas costas. O ato de amor e cuidado mútuo que manteve sua espécie unida por milênios agora é o gatilho da execução em massa. Você trouxe o apocalipse nas costas e está deixando sua família engoli-lo. E então a química moderna assume o volante. O veneno que eles lamberam é um anticoagulante potente. Ele desliga a reciclagem de vitamina K no fígado. O sangue de todos vocês perde a capacidade de solidificar. A ironia é poética e sádica. Você, a criatura que evoluiu para fazer o sangue dos outros fluir eternamente, agora não consegue parar o seu próprio. A morte não é rápida, leva dias de agonia lenta. Começa com manchas roxas na pele, hematomas que aparecem do nada. Depois vem os sangramentos internos espontâneos. Seus órgãos começam a vazar por dentro. Você tosse e sai sangue, você urina sangue puro. O teto da caverna começa a pingar, mas não é água. São seus parentes enfraquecendo, sangrando pelas narinas, olhos e gengivas antes de despencarem. A colônia inteira entra em colapso silencioso. Você vê seu filho, seus companheiros de harém e seus credores de vômito morrendo afogados nos próprios fluidos, e você sabe que foi você quem trouxe a morte nas costas. Você cai no guano, fraco, anêmico, uma bolsa de sangue furada vazando para o nada. Afinal, porque é terrível nascer como Desmodos rotundos? Porque você é um parasita metabólico que vive no fio da navalha, nascido de um parto traumático para viver de esmola de vômito, escravizado por um relógio de 60 horas, comendo veneno e agrotóxico para no fim ser usado como arma biológica para exterminar sua própria família através de um ato de carinho. Você não é o príncipe das trevas, você é só uma praga que o mundo aprendeu a deletar usando sua própria biologia contra você.